está acompanhando os vídeos, você viu na primeira parte lá que nós estamos demolindo com o quarto evangelho. E mostrando que esse quarto evangelho é herético e imundo. Que ele veio lá dos gnósticos. Que ele não está nas escrituras original. Muitos pensam que a Bíblia, o canon da Bíblia foi pelos apóstolos, está enganado. O canon da Bíblia foi formado pela Igreja Católica. E ela pôs 7 livros a mais que os evangelhos tirou depois. Mas mesmo assim ainda deixou esse livro imundo aqui que eles falam que foi o apóstolo João que escreveu. Então vamos lá. Se você é religioso, já estou avisando logo que o Eterno vai te libertar hoje dessa religião, desse engano que você está nele. E tem uns críticos aí que gostam de ficar criticando, dizendo que nós estamos pregando heresia. Então vamos ver quem é o herege agora, né? Isso aqui está dentro do sistema ou se é nós? Aqui vem então, dando continuidade à parte 1. Aqui vem, aqui ó. Deixa eu pegar aqui. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo. João, ó, o próximo erro desse quarto evangelho está em João capítulo 20, versículo 22. Ali se diz que os apóstolos receberam o Espírito Santo antes do Pentecoste, antes do dia de Pentecoste. Quando o Salvador acabou de ressuscitar, diz que ele apareceu para eles em João capítulo 20, versículo 22, falou assim, ó, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. É verdade? Mentira. Isso nunca foi verdade. Mentira cabeluda. Por que, Rômeus? Porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, ele falou assim, ó, vocês agora ficam em Jerusalém que eu vou para a glória, aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Então, quem é que está mentindo agora? É o livro de Atos ou é o livro de João? Porque o livro de João está dizendo que eles receberam o Espírito Santo antes deles subir. Mas o livro de Atos está dizendo que não, que era para eles ficar lá em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o Filho foi para a glória e foi exaltado pelo Eterno, aí ele derramou o Espírito Santo sobre eles. Então está em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, versículo 1. Entendeu? E Lucas também 24. Então, vem bem. O próximo erro deste falso evangelho está em João 21, 25. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos a respeito dos milagres do Machia. Lucas 21, 25. Aí eu pergunto agora para os pregadores desse quarto evangelho. Você não tem vergonha de acreditar num livro desse, não? Aqui está dizendo que se fosse para poder escrever os livros sobre os milagres que o Salvador fez, diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Nem no mundo inteiro caberiam os livros. Mas ele fez milagre, hein? Nossa, fez milagre demais. Irmãos, então, sai dessa Babilônia, irmão. Isso é heresia, irmão. Não existe isso, não. Um homem vai fazer milagre que nem no mundo inteiro cabe os livros com respeito aos milagres dele. Para quem não sabe, o Salvador Yahshua Mashiach, ele pregou só 6 meses na terra. João Batista pregou 6 e ele pregou 6. Mas o quarto evangelho diz que ele pregou mais de 2 anos. 3 anos o quarto evangelho diz que ele pregou. Mas o verdadeiro evangelho é só você pesquisar. O problema é que as pessoas têm preguiça de correr atrás. Pesquise e olhe no livro de Mateus, Marcos e Lucas quantas Páscoas ele passou na terra. Ele passou só uma Páscoa e morreu nela. Quando ele chegou nela, ele morreu nela. João Batista pregou 6 meses e ele pregou 6. Por isso que tem muito pouca coisa com respeito ao Salvador escrito. Está entendendo agora? Porque ele não pregou 3 anos, como afirma o quarto evangelho. Hoje você vai ver a mentira desse quarto evangelho cair por terra. Então vamos lá. Ali se diz que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Isso é um absurdo. Uma grande mentira. Esse evangelho também diz que o Machia curou o filho de um oficial. João capítulo 4, versículo 46 e 53. Diz que o Salvador curou o filho de um oficial. O oficial foi ter ele curou o filho de um oficial. Vamos ver? Agora o que diz? Mas o verdadeiro evangelho desmente dizendo que não era um oficial, e sim um centurião. E não era seu filho, e sim seu servo. Lucas capítulo 7, versículo 10. Vamos ver se era o filho, se era um oficial. Vamos ver? E se era seu filho? Lucas 7, versículo 10. Segura o espírito de religião aí, viu, seu crítico? Tem uns críticos aí, segura aí, crítico. Hoje eu quero mostrar para você quem que é o quarto evangelho. Sei lá, fazer comentáriozinho lá embaixo. Vai lá agora e faz. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Aqui, ó. E tendo soldado as minhas ordens. Olha o centurião falando. Eu tendo soldado as minhas ordens. Eu disse para eles, vai, e eles vão. Centurião. E não era seu... E olha o que diz aqui, ó. E não era seu filho, não. Era seu servo. Seu servo. Quem está mentindo? É Lucas ou é João? Segura lá, vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. João 19, versículo 17. Diz que o Salvador carregou a cruz até no Calvário. Vamos ver isso?
João 19, versículo 17. Aqui, ó. E ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar Caveira. E, ó, ele foi até lá no Gólgota carregando a cruz. Foi mesmo? Mentira, não foi. Quem carregou foi Simão Cirineu. Vamos ver? Isso também é uma grande mentira, pois como um homem que passou a noite numa prisão e no outro dia foi chicoteado até quase a morte, Isaías 53, 5 e Marcos 15, 15, poderia ainda ter força para carregar um madeiro que pesava mais que o seu próprio peso? Como é que ele dá conta de fazer isso? Ele estava fraco, todo esgotado. Não, Yahshua não levou a cruz até o Calvário, pois não tinha mais força para isso. Os soldados romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu para levar o madeiro. Lucas 23, 26. Vamos ver agora? Quem é que levou a cruz? Vamos ver se foi ele ou se foi Simão Cirineu? Lucas 23, 6. Olha aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu e, certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu para Herodes. Lucas 23, 26. Peguei o versículo errado aqui, ó. Enquanto levavam, tomaram um certo Simão de Cirene que vinha do campo e lhe puseram-lhe a cruz para levá-lo atrás de Yahshua. Então quem levou foi Simão Cirineu. Marcos também mostra isso. Marcos, deixa eu pegar aqui. Veja aqui, ó, Marcos 15, versículo 21 também nos mostra que quem levou foi Simão Cirineu. Marcos 15, versículo 21, aqui. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Quem levou agora? Foi Yahshua ou foi Simão Cirineu, o filho, pai de Rufus, hein? Foi Simão Cirineu ou foi o Machia que levou? Ou o quarto evangelho? Está dizendo que foi o Machia que levou. Mas qual que é o verdadeiro? É o quarto evangelho ou é Lucas mais Marcos? Segura lá, meu irmão. Segura aí. Você não viu nada ainda não. Que agora nós vamos fazer um negócio agora bem feito. Vai gastar parte 1, parte 2, parte 3, mas nós vamos detonar com o quarto evangelho. Para ver se esses homens têm coragem de continuar pregando heresia para os outros ainda. Vamos lá. No falso evangelho se diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia, João 19, 14. Nossa, essa é boa, essa é tremenda. Veja bem aqui, ó, o crítico. Diz que no quarto evangelho, diz que o Salvador estava sendo julgado por Pilatos na sexta hora, meio-dia. Presta atenção. Na sexta hora, Pilatos estava julgando ele. Olha para vocês, o tanto que esse evangelho é herético e mentiroso e imundo. Vamos lá. Mas o verdadeiro evangelho desmente essa mentira, dizendo que na terceira hora, 9 horas da manhã, Yahshua já era crucificado. Vamos lá. Marcos 15, versículo 25. Olha o que o texto diz. Era a terceira hora, quando o crucificaram. E agora? No livro de João, diz que meio-dia, Pilatos estava julgando ele. Mas no verdadeiro evangelho, diz que 9 horas da manhã, ele não estava sendo julgado por Pilatos, não. Ele já estava, era pregado lá no madeiro. Quem que é o mentiroso agora? É o Romilson? É o Romilson? Então o Romilson é mentiroso, Marcos também é mentiroso. Lucas também é mentiroso, né? Romilson é herege, Marcos mais Lucas também é herege. Porque Marcos está dizendo que 9 horas da manhã ele já estava, era crucificado. E na sexta hora, meio-dia, havia trevas sobre a terra. Marcos 14, 33. Vamos ler, que aqui nós temos que mostrar a Bíblia. A hora sexta, meio-dia, que Pilatos disse que ele estava sendo julgado, já estava, era tendo trevas. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aí, e a hora nona, o Salvador deu um grito. Aí 3 horas da tarde, ó, ele morreu. Então havia trevas sobre a terra, coisa que o falso evangelho não se lembra. O falso evangelho não lembra que houve trevas sobre a face da terra, não. Falso evangelho não registra isso, não. Ele não lembra desse fato importante, não, que aconteceu trevas sobre a face da terra. Não teve isso, não. E na hora nona, 3 horas da tarde, Yahshua morreu. Marcos 14, 34. O véu do santuário se rasgou, mostrando assim que o caminho para o Altíssimo agora estava aberto. Marcos 15, 38. Coisa também importante que o falso evangelho não registra. O falso evangelho esqueceu que o véu do santuário rasgou. Esqueceu uma coisa importante dessa, mostrando que o caminho agora está aberto para nós ir até o Altíssimo. O quarto evangelho não mostra isso. Não mostra. As coisas importantes ele não mostra. No falso evangelho, no Getsêmani, na hora da morte do Salvador, ele não faz nenhuma oração a seu pai. Ou seja, ele nem se lembra que ele tem um pai. Ele orou?
Ô meu pai, por que me abandonaste? Igual está no outro evangelho lá. Ele orou, ele pelo menos orou ao pai. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Ele orou no quarto evangelho, fez uma oração ao pai. Não fez, porque, sabe por que ele não fez? Eu vou te explicar por que ele não fez. Ele não fez porque o quarto evangelho é Deus Todo-Poderoso descendo. Deus não tem pai. O Todo-Poderoso, o Altíssimo desceu na terra e se encarnou. Então como é que o próprio Deus vai orar para ele mesmo? Hã? Por isso que o quarto evangelho ele não faz nem uma oração para o pai dele, porque ele não tem pai. Ele é o próprio Deus que se encarnou e veio na terra. Então, agora interessante que ele não faz oração para o pai dele, ele não tem pai, mas ele tem mãe, você quer ver? Vamos lá. Então veja bem, deixa eu pegar aqui. Posso perder o foco aqui não. Que hoje nós vamos esbagaçar esse quarto evangelho. Então vai lá. Deixa eu pegar aqui, ó. No falso evangelho, coisas para mim que não é importante. E Yaush não faz nenhuma oração a seu pai. Ele nem mesmo lembra que tem um pai. Segundo o falso evangelho, um homem chamado Nicodemos de José Arimateia. Já assim nós chegamos lá na mãe dele. Um homem chamado José de Arimateia ungiu a Yaush para o seu sepultamento. João 19, 38 e 39. Por isso que este evangelho não diz que as mulheres levaram perfumes e aromas para ungir o Salvador. Em João 20, versículo 1, não levou não, um unguento para ungir não. Para que elas iam levar? No próprio livro fala que primeiro quem ungiu foi José de Arimateia. Aí quando as mulheres vão lá no túmulo para visitar ele no mesmo livro ainda, diz que elas não levou perfume para ungir não. Por quê? Porque o livro já registrou que ele já foi ungido. Então para que elas levar? Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que elas levou perfume para ungir. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Nicodemos e José de Arimateia não ungiu o Machia. Quem iria fazer isso seriam as mulheres. Lucas 23, 56, Marcos 16 e 1. Pois Yaush já havia sido ungido. Por que então as mulheres iriam querer ungir novamente? Para que ungir novamente? Né? Quarto evangelho é bom, né? Ele é verdadeiro, né? Então segura. O falso evangelho também diz que Maria, a mãe do Salvador, estava perto da cruz. E com ela estava a irmã dela e Maria, mulher de Cleópatra, e Maria Madalena. Isso está em João 19, 25. Diz que a mãe do Salvador, Maria, estava lá no pé da cruz, assistindo ele morrer, né? Vamos ver se está mesmo? Mas segundo o verdadeiro evangelho, todas essas mulheres estavam lá, menos Maria, a mãe de Salvador. Ela era a única que não estava lá. Lucas 23, 49 e Marcos 15, 40. Vou ler Marcos 15, 40, que eu já estou aberto aqui, né? E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe. Entre elas, Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Várias mulheres estavam lá, várias, menos Maria, a mãe do Salvador. Como é que pode um quarto evangelho herético desse? Mas por que colocou Maria lá? Não vai chegar lá agora. Elas também não estavam perto da cruz, mas observavam de longe. Elas não estavam pertinho, igual o quarto evangelho afirma, elas ficavam olhando de longe. Marcos 15, 40. Será que os outros escritores esqueceram da pessoa de Maria? Será que Lucas e Marcos esqueceram logo de Maria, a mãe dele? Não, mas que isso? Narrou que Maria Madalena estava lá, aquela que foi prostituta, né? Estava lá, as outras Maria estavam lá. Esqueceu, os outros evangelhos, Lucas e Marcos, esqueceu que a mãe de Salvador estava lá. Que coisa, hein? É interessante. Vamos lá. Lógico que não. No falso evangelho, o Salvador conversa com sua mãe no pé da cruz. João 19, 26. Menos com o Altíssimo seu Pai. Não faz nenhuma oração para o Todo-Poderoso. Mas para a mãe ele tem tempo, né? No quarto evangelho ele tem tempo para a mãe dele, para conversar com ela, né? Fala, homem, eis aí a tua mulher. Mulher, eis aí teu filho. Aí os católicos. Oh, mas ele é bom demais. Tá vendo aí? Maria, nossa mãe. Santa Maria, mãe de Deus. É lógico que o quarto evangelho diz que ele é Deus, então ela é mãe de Deus. O quarto evangelho está falando que ele é Deus, que encarnou, então ela é mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E os crentes na mesma linha de raciocínio. Maria, mãe de Deus, então, né? Não, irmão, Maria é mãe de Jesus, o homem. Ué, mas Jesus, o homem, não é Deus? Não é Deus? Então ela é mãe de Deus. Vamos lá agora. E aí? Conversou com Maria, mas não lembrou do Todo-Poderoso. O quarto evangelho, ele não lembrou do Eterno. Ele não lembrou que ele tem um pai. Não lembra, né? Ele é o próprio pai, né? Mas por que ele fez isso? Vamos lá agora? Vamos lá. Ó, o Altíssimo, ó, com a sua mãe. Ó, o seu pai estava... Aqui, ó, os católicos querem endeusar. Por quê? Porque esse quarto evangelho eles querem endeusar a mãe e o filho.
Ó, a mãe e seu filho, assim como fez a religião babilônica, que adoravam Semiramis e seu filho Tamuz. O Jesus do quarto evangelho, com a mãe dele, é Semiramis e Tamuz. O Jesus do quarto evangelho é o Tamuz, o Deus Sol lá da Babilônia, que Tamuz condenou, que Ezequiel condenou lá no livro dele, no capítulo 8, que falou que estava adorando o Sol, e as mulheres estavam chorando por Tamuz. É esse Jesus do quarto evangelho. É o Jesus do Santíssimo Sacramento, é o ostensório que a Igreja Católica carrega na mão, o Deus Sol, e põe em cima da mesa. É esse que é o Deus, eu sou. Vocês lembram que nesse evangelho aqui, quando Judas... Você lembra que nos outros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, existe a traição de Judas, que Judas vende o Salvador, entrega ele, vende ele. E aí os soldados pegam e falam, então você vai ter que ir lá com nós para identificar ele, porque nós não sabemos quem que é não. Aí Judas chega e dá um beijo no Salvador, o Salvador vira e fala, o soldado chega e prende ele, fala, Judas trai o filho do homem com um beijo. Vai lá no quarto evangelho e olha, vê se tem Judas traindo ele. Não. Por que, Romilson, que não tem? Porque lá tem o Jesus, que é Deus. O soldado chega para prender ele pega e fala assim, a quem buscais? Aí Jesus, eu sou. Caiu todo mundo no chão. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu sou. Caiu tudo por terra. Não tem o Judas? Cadê o Judas traindo? Hã? E aí, seu crítico? E agora, quem que é o herege agora? É Marcos? É Lucas? É Mateus ali, que tá cheio de heresia também, Mateus, mas é eles ali, então, é tudo herege. Romilson é herege, né? Segura aí agora, seu crítico, que agora nós tá fazendo algo bem feito, né? Nós tá fazendo algo bem feito. Vamos arrebentar com esse quarto evangelho hoje. Vamos mostrar para esses pastores das denominações aí que está dando é fermento, heresia, mentira. Põe mentira na cabeça das pessoas. O verdadeiro evangelho é a verdade. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Quando eu falo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ela é baluarte para levar a verdade, eu não estou me referindo às denominações não, viu? As denominações evangélicas tem não, que isso nunca foi baluarte da verdade. Isso aí é baluarte da mentira, do engano. É o sistema do engano que foi implantado pelo espírito do anticristo, do antimachia. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não confessa que Yahshua veio como homem, que veio em carne, não é do Criador, é o espírito do anticristo. O que é confessar que ele veio como homem? Que ele veio em carne? É confessar que ele é 100% homem, não é ficar pregando aí que ele é meio Deus e meio homem não, viu? Isso é lá da Babilônia. Isso é das denominações que vocês estão dando dentro dela aí. Sai desse sistema aí, meu irmão. Sai desse sistema aí, que isso aí é baluarte da mentira, do engano. Pregando esse quarto evangelho mentiroso para os outros aí. Vamos lá agora. Mas o verdadeiro evangelho nos mostra que Maria e seus irmãos e os irmãos de Yahshua não andavam com ele. Ah, tem que ler. Isso aqui nós temos que ler, ué. Marcos 3, versículo 31. Por quê? Porque o quarto evangelho diz que Maria acompanhou ele até na última hora, até na hora dele morrer lá na cruz, ela estava junto. Ela acompanhou ele no ministério dele todinho. Onde ele estava, o primeiro dia que ela já falou que faz a água virar vinho aí, porque o povo tá... o vinho acabou. O vinho acabou, faz a água virar vinho. Aí os católicos falam, tá vendo? Ele atendeu o pedido da mãe dele, ela é intercessora. Oh, coisa. Maria não andava com o Salvador não, meu jovem, acorda. A mãe dele não andava com ele não, pelo contrário, ele começou a servir até de obstáculo para ele, ele teve que dar uma repreensão nele. Falar, chega pra lá, tem uma hora que os irmãos dele, a mãe dele chamou ele até de louco. A mãe não, mas os irmãos falou que ele estava doido. Agora a mãe, vamos lá, Marcos 3, versículo 31, olha o que diz aqui. Isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos, tuas irmãos estão lá fora e te procuram. Ele perguntou, quem é minha mãe e meus irmãos? E passando com o olhar aos que estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade do Pai, esse é minha mãe e meu irmão. Então, meu irmão, quem não largar pai, mãe, irmão, todas essas coisas, por amor de mim, não serve para ser meu discípulo. O Salvador largou tudo, largou pai, largou mãe, largou irmão, largou tudo para poder servir o Eterno. E eles ainda estavam querendo ir lá atrapalhar ele, foi lá chamar ele, para com isso aí, não. E ele correu com eles, falou, quieto, minha mãe e meus irmãos aqui, quem está fazendo a vontade do Eterno. Entendeu? Agora, leia o livro de Salmos, Salmo 69 na Bíblia, nessa Bíblia Jerusalém, na Almeida, eu acho que é 68. Você vai ler lá e fala assim, seus irmãos
eu me tornei estranho até aos meus irmãos, os filhos da minha mãe. Eu me tornei estranho aos meus irmãos, aos filhos de minha mãe. Aí os católicos pegam e falam assim, não, Maria sempre permaneceu virgem. Aqueles outros ali que eles falam que é irmão dele, na verdade a palavra no hebraico é porque é primo. Primo significa a mesma coisa que irmão. E quem é os filhos de minha mãe então, eu te pergunto? Salmo 68 e Salmo 69, lê lá que você vai achar, tá num desses dois capítulos. Ele fala, me tornei estranho a meus irmãos e aos filhos de minha mãe. Nem eles não cria nele. Só a mãe dele cria, mas mesmo assim queria atrapalhar lá, foi lá, ficou atrás dele. Então Maria não andava com o Salvador coisíssima nenhuma não, viu? Igual o quarto evangelho está falando aqui. Ela não andava com ele não. Lá no pé da cruz ela não estava lá não. Quem estava lá, todas as Marias, menos ela. Vamos continuar. Assim nós podemos ver que este evangelho relata uma outra história e um outro Salvador. E além do mais, ele é cheio de contradições. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 30 e 31, diz que muitos creram no Salvador. Mas no versículo 40 nós vemos que os mesmos que creram nele queriam matá-lo. Como alguém que creu no Salvador poderia querer matá-lo? No capítulo 8 de João, versículo 30 e 31, diz que muitos creram nele. Aí no versículo 40 diz que os mesmos que creram queriam matá-lo depois. Vai entender isso, hein? Só nesse quarto evangelho herético mesmo, mas seguro, vamos lá. Vamos lá. Isso só poderia ocorrer mesmo um evangelho mentiroso e imundo. Segundo este evangelho, o Salvador incentivava as pessoas a crerem nele. Agora a coisa vai pegar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô, palavra bonita, né? Que os pastores gostam de falar dentro das denominações, né? Está em João 3,16, João 14, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está mandando as pessoas crer nele. Mas é assim que o verdadeiro evangelho mostra? E segundo esse evangelho, muitos creram nele. Ó, João 2, 23, João 4, versículo 41, 42, João 7, 31, João 8, 30, 31, João 9, 38, João 10, 41, 42, João 11, 27, João 11, 45 a 48, João 12, 11 ao 42. Diz que muitos creram nele. Muitos creram nele e ele mandava todo mundo crer nele. Vamos ver agora se o verdadeiro evangelho fala isso. Mas segundo o verdadeiro evangelho, Yahshua nunca disse para as pessoas crerem nele, mas no Pai. Vamos lá? Marcos 11, versículo 22. Hoje eu quero ver se esse espírito de religião está nesse freguês, fica lá embaixo criticando. Vamos ver. 11, versículo 22 diz assim. O Salvador respondeu-lhes, tende fé no Criador. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, ergue-te e lança-te ao mar, assim será. Tende fé no Criador. Na sua Bíblia está, tende fé em Deus. Ele não falou para crer nele não, meu amigo. Ele falou não, tá entendendo? Como as pessoas iriam crer nele se elas não sabiam quem ele era? Hã? E agora? Como é que as pessoas iam crer nele se elas não sabiam nem quem era ele? Hã? Vamos lá? Marcos 8, versículo 27. Agora tem que estar só arrochando, né, senhor? O estudo está só aprofundando. 8, versículo 27. O Salvador partiu com seus discípulos para um povoado de Cesareia e Filipe. No caminho perguntou a seu discípulo, quem diz os homens que eu sou? Ele falou assim, quem que o povo está falando que eu sou aí? Responderam, João Batista, outro, Elias, outros, ainda outros profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Machia. Então proibiu-os severamente de falar alguém a seu respeito. Viu aí agora que ninguém sabia quem era ele? Eles pensavam assim, ele é um profeta. Como é que um profeta vai falar para ele, crê em mim, crede em mim, crede em Deus, crede em mim. Quem não crê no filho já está condenado. Assim como o filho ressuscita o pai ressuscita os mortos, o filho também ressuscita. E agora, irmão? E agora? Quem é o herege agora? É Romilson? O texto está dizendo que ninguém conhecia quem era ele. E quando Pedro ganhou a revelação do Eterno, ele virou e falou, agora não conta isso para ninguém. Viu? Guarda, é segredo nosso, proibiu de contar. Vamos lá, aqui, segura aí. Olha aqui, o falso evangelho diz que ele se revelava para as pessoas como sendo filho do Altíssimo. João 10, 36, João 5, versículo 24, que o pai ressuscita os mortos e o filho também ressuscita, né? Agora, mas tudo isso é mentira, E Yahshua não se revelou para as pessoas que ele era o filho do Altíssimo. Ele dizia para elas o filho do homem veio salvar o que está perdido.
Lucas 9, versículo 22. Então, eu repito, ele nunca se identificou que ele era o filho do Eterno quando ele estava na terra. Só na última hora que ele falou com Caifás, imprensou ele e falou, você é o Machia? Ele virou e falou assim, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aí ele rasgou as vestes e falou, blasfemou, pode matar ele. Mas ele não falou, eu sou o Filho do Altíssimo, o Filho do Todo-Poderoso, e eu vou estar vindo sobre as nuvens do céu. Não. Ele só falou assim, o Filho do Homem há de vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Ele nunca afirmou, eu sou o Filho do Homem. Nem o Filho do Homem ele nunca falou. Mas ele é o Filho do Homem. Mas ele nunca falou. Ele é o Filho do Criador, meus? É. Ele é o Filho do Altíssimo. Só estou colocando em questão aqui, mostrando que o quarto evangelho é mentiroso em dizer que ele falou isso quando ele estava no seu ministério. É isso que eu estou fazendo a colocação aqui. O Salvador é o Filho do Eterno? É. Mas ele só foi pregado como sendo o Filho do Eterno depois que ele ressuscitou, os apóstolos levou essa mensagem. Ele nunca afirmou isso. Ele proibiu os demônios e proibiu até os apóstolos contar para as pessoas que ele era o Filho do Eterno. Vamos ver isso? Marcos capítulo 3, versículo 11. Vamos arrebentar esse quarto evangelho hoje. Agora está por conta agora, que nós temos que fazer a coisa bem feita, né? Senão os críticos ficam lá criticando. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam, tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Os demônios que vinham correndo, caíam aos seus pés para adorar, para dizer, eu sei quem tu és o Filho do Altíssimo. Ele proibia os demônios, falava assim, fazia calar a boca para eles não o revelarem como Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 4, que é Bíblia, moço, que agora é versículo atrás do outro, pra vocês deixarem esses críticos aí no YouTube, só pode criticar, falando que os outros estão pregando heresia, né? Vamos lá. De grande número também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador, porém ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Machia. E agora? Hein, o crítico, você que fica criticando. O seu quarto evangelho lá diz que ele contava para todo mundo que ele era o Machia. Para a mulher samaritana, ele apareceu, a mulher falou assim, eu sei que o Machia vem aí. Ele falou, mulher, sou eu que falo contigo. Entrava dentro da sinagoga, entrava dentro do templo, afrontava todo mundo e se afirmava ser o próprio Filho do Altíssimo. E agora? Quem é o herege? É Lucas e Marcos? É o Romilson? Ou é o quarto evangelho? O quarto evangelho está dizendo que ele contava para todo mundo. Mas os outros livros diz que ele proibiu até os apóstolos de contar para as pessoas que ele era o Machia, que ele era o Filho do Eterno. Quem é que está mentindo agora? O livro de Isaías diz que ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores e não abriu sua boca. No quarto evangelho diz que a acusação que os fariseus fizeram contra ele a Pilatos, falou assim, ele está afirmando ser rei. Pilatos perguntou ele no livro de Lucas, Marcos e Mateus, falou, você é rei? Ele falou, tu o dizes. Você que está falando. Aí Pilatos virou para a multidão e falou, como é que vocês querem que eu mate um homem desse se ele não está falando que ele é rei? Aí, dizer que ele não está falando isso não. Agora vocês é que está falando, como é que eu vou matar um inocente? Mas o quarto evangelho, não, o quarto evangelho, você é rei, para isso eu nasci e vim ao mundo. E agora? Qual dos evangelhos está mentindo? Irmão, sai dessa Babilônia, filho. Vamos fazer a coisinha bem feita hoje então, né? Vamos estragar mesmo, vamos demolir de vez essa lambança desse livro herético que está aqui dentro da Bíblia dos crentes, e esse está aí comendo, esse trem imundo, essa coisa imunda, criada por Satanás lá, que esse evangelho foi criado por Satanás, afirmando que o Filho é o próprio Deus. Vamos lá. Então vamos lá, aqui ó. Sendo assim, eles não creram nele como afirma o falso evangelho. Na cruz eles diziam, tu és o Machia, o Filho do Altíssimo, tal. Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar para baixo aqui. Vou pegar aqui agora. Assim fica claro que o povo não creram em Yahshua, como afirma o falso evangelho. O falso evangelho diz que todo mundo creu nele. Creu? No livro de Isaías diz, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi revelado o braço de Yahweh? Não foi todo mundo que creu nele não, meu amigo, que é a multidão não. Se engano, viu? Isso é engano do falso evangelho. Vou estar dando a pausa aqui que o vídeo está acabando aqui, nós já vai passar para... Vou deixar tudo com 30 minutos, para não ficar grande demais. Vamos começar a outra parte.